Pessoal, eu estou aqui aprendendo ainda a fazer essa videoaula para vocês, né? E a gente vai estudar hoje sobre as preposições essenciais e as relações semânticas das preposições. Este conteúdo é muito importante que vocês dominem para o conteúdo que vem à frente do sétimo ano, que chama-se sintaxe. Então, as preposições já estudou em sala de aula, e a gente já viu algum exercício sobre as relações semânticas, as relações de sentido, que as preposições elas fazem durante a frase, durante a oração. Então é muito importante que vocês estudem e prestem bastante atenção nessa videoaula. Espero que todos estejam bem e vamos nos reinventando nessa nova maneira de estudar. Vamos lá, então, né? Vamos ver as preposições essenciais. As preposições, elas são palavras invariáveis. Ela é uma palavra invariável, ou seja, uma palavra que não vai para o plural, não vai para o feminino, ela continua igual. Então, não muda. Ela é uma preposição, uma palavra invariável. Essa preposição, ela é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e o principal. O que é isso? Ela vai ligar um termo ao outro. Ao ligar um termo ao outro, esse termo vai ter um sentido, vai carregar algum sentido para a palavra que está à frente, para o texto. Então, vocês vão ver essas relações mais para frente. As preposições essenciais, que são as que a gente está estudando aqui nessa aula, elas são as palavras seguintes: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, essas são as palavras chamadas preposições essenciais. Vocês devem decorar essas palavras. Que ao decorar, vocês vão ler, vão identificar no texto, e aí depois vocês vão saber sem precisar decorar nada. Vai ficar na sua memória e vocês vão saber identificar nos outros processos da sintaxe. Então, grave essas palavras. São as preposições essenciais, tá bom? Então, como eu falei, as preposições, elas ligam termos entre si. Ao ligarem palavras ou orações, que são as frases que vocês conhecem, a maioria delas, estabelece determinados significados que são definidos pelo contexto. Então, esses significados, eles são ligações das preposições em relação aos termos que estão entre elas, né? E vão estabelecer significados. Então, tem uma lista de significados que vocês vão entender melhor mais à frente, tá bom? Não precisa ficar pensativo. Aí eu vou explicar um por um para vocês, tá bom? Então, vamos observar as possíveis relações que as preposições estabelecem nas palavras e frases, entre as palavras dentro das frases, das orações. Posse, companhia, lugar, meio, fim, causa, assunto, oposição, matéria, instrumento. Existem mais, mas aqui eu estarei trabalhando com essas, tá bom? Vamos lá. Posse. São lindos os olhos de Patrícia. Os olhos são da Patrícia. Então, é uma posse dela. Então, por isso que o de está estabelecendo uma relação de posse. Companhia. Viajará com as amigas. Esse com está estabelecendo uma relação de companhia. Ela vai viajar com alguém, com as amigas. Então, esse com está estabelecendo a relação de companhia. Lugar. Estive em São Paulo.
Então, em São Paulo, esse em, preposição em, está estabelecendo uma relação de lugar. Meio é o meio de transporte, ou aqui nesse caso é o meio de transporte. Voltaremos de ônibus. Então, voltaremos de quê? De ônibus. Esse de, que é a preposição de, ela está estabelecendo uma relação de meio de transporte. Fim é a finalidade, é o objetivo. Então, parou para abastecer o carro. Parou para quê? Qual a finalidade dele parar? Ele parou para abastecer o carro. Então, a finalidade, o fim. O fim é a relação que está estabelecendo a preposição para nesta frase, nesta oração. Então, vamos aos exemplos dessas relações que as preposições estabelecem de causa, assunto, oposição, matéria, instrumento. Vamos lá? Vamos lá. Causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. É a causa pela qual Manuel Bandeira não morreu, de tuberculose. Se de, a preposição de, está estabelecendo uma relação de causa. Assunto. É melhor não falarmos sobre futebol. O sobre, a preposição sobre, ela está relacionada ao assunto, futebol. Poderia ser política, poderia ser doença, é sobre algum assunto. Essa é a relação estabelecida aqui. Oposição. O avião decola contra o vento. Ele está oposto ao vento. Então, está algo que está contrário, oposto. Por isso, a relação é chamada de oposição. Matéria. A bicicleta é de alumínio. De alumínio é a matéria, o material que é feito a bicicleta. De, a preposição de aqui está estabelecendo uma relação de matéria. Instrumento, feriu-se com o martelo. Então, feriu-se com que instrumento que ele feriu-se? Podia ser uma tesoura, um parafuso. Aqui, no caso, é martelo, com o instrumento martelo. Então, essas relações são importantes vocês saberem para que o contexto dê sinais para vocês no futuro para a sintaxe e para uma interpretação de texto também. Quando vocês forem interpretar, ler um texto, vocês sabendo isso, vocês vão exercitar essa maneira de leitura diferente, uma leitura que a gente analisa as relações estabelecidas entre as palavras. Tá bom? Então, gente, essa foi a aula para vocês de preposição, de relações semânticas das preposições. E o Garfield está aí dando um recadinho para vocês, né? Para vocês não esquecerem que eu amo vocês, eu adoro vocês e eu estou me esforçando para fazer o melhor. E eu quero que vocês também se esforcem para vocês fazerem o melhor por vocês. Que vocês estão em fase de formação e precisam muito do estudo, da educação, tá? Então, que vocês se cuidem, estejam bem e estudem e façam o simulado, tá bom? Um beijão. Vou ver se eu consigo escrever aqui, né, na tela. É muito difícil, né? Eu estou aprendendo aqui, né, assinar assim com esse cursor, mas para vocês, tá? Professora Érica. Então, tchau. Até a próxima. Até semana que vem.